Bom dia, nesse sábado de manhã, vamos continuar com informações úteis e exercícios sobre motores trifásicos. Vamos falar um pouquinho da velocidade síncrona do motor de indução trifásico, que já foi falado isso na aula de quinta-feira da semana passada, não nessa última quinta-feira, aquela antes do feriado de 1º de maio. Então, nós vimos essa fórmulazinha aqui, ó. NS igual a 120F dividido por P. Onde aqui esse NS é a velocidade síncrona do campo magnético girante, ou seja, a velocidade do campo no estator. F é a frequência da corrente do estator ou frequência da rede de alimentação. No caso do Brasil, ela é 60 Hz. Agora, se você estiver usando um inversor para alimentar esse motor, vai ser a frequência que o inversor estiver entregando ao motor. E o P é o número de polos, né? Número de polos por fase, que a gente simplesmente chama de número de polos. Escorregamento. O que é escorregamento? Escorregamento é a diferença entre a rotação do rotor e a rotação do campo girante, ou seja, entre a velocidade síncrona e a velocidade do eixo do motor. Tá? No motor de indução, ela nunca pode ser igual. Tá? No motor síncrono, sim. Agora, no motor de indução, a velocidade de rotação do eixo é sempre menor que a velocidade síncrona. Bom, esse escorregamento ele é designado pela letra S. Tá? Então, ele é dado por NS, que é a velocidade síncrona, menos N, que é a velocidade do rotor, ou velocidade do eixo, dividido por NS. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um MIT de 4 polos, que tem o seu campo girando a 1.800 RPM, e o rotor gira a 1.700 RPM. Calcule escorregamento. Né? Então, jogando esses números aqui na fórmula, vamos ter esse escorregamento aqui. É muito usual se expressar o escorregamento em percentual. Então, para pegar esse resultado e transformar em percentual, basta eu multiplicar por 100, né? Então, se eu quisesse usar apenas duas casas, seria 5,56, duas casas após a vírgula. Bom, agora vamos fazer um exercício a partir dos dados fornecidos pela placa de um motor. Está aqui o enunciado do exercício. Analisando os dados da placa abaixo, responda: quantos polos tem o motor, qual o escorregamento desse motor e qual o rendimento desse motor. Tá? Bom, vamos dar uma olhada para o que a placa nos informa. Ele diz que o número de fases é 3, a potência dele em quilowatts é 3 kW, potência em HP ou CV, 4 CV, né? 4. Aqui ele está considerando CV e HP como a mesma coisa, tá? Mas tem uma ligeira diferença. Tá? Nós já vimos que o HP são 746 watts e o CV 736, né? Então eu faço aquela brincadeirinha dizendo que o cavalo americano é ligeiramente mais forte que o cavalo brasileiro. Bom, o que mais nós podemos tirar de informação aqui? Tensão de trabalho dele, 220 ou 380. Então, quando ele está ligado numa linha de 220 volts, ele vai ter que trabalhar com esse fechamento indicado aqui, ó, em delta. Quando for uma linha de 380 volts, ele vai trabalhar com esse fechamento em estrela, ou Y. Tá? O que mais eu tenho de informação? Eu tenho aqui que
as correntes nominais deles são 12,9 amperes e 7,5. 12,9 quando ele estiver em 220 e 7,5 quando ele estiver em 380. Lembrando que em 220 ele vai estar com esse fechamento em delta, em 380 ele vai estar com esse outro fechamento em Y. Bom, o que mais nós temos? RPM dele. RPM 1690 para uma frequência de 60 Hz. Então, quando alimentado por uma frequência de 60 Hz, ele vai girar a 1690 RPM. Bom, então, com base nesses dados aqui, nós teremos que responder a esses itens dessa questão aqui, tá? Bom, outras informações eu tenho aqui, tá? São fator de serviço dele 1.0, ou seja, você não pode exceder as especificações dele. Você não pode tentar tirar dele uma potência maior do que 4 CV, senão ele vai ser danificado. Tá? Você não vai poder fazer com que ele trabalhe com correntes maiores do que essas aqui. Tá? Se você tivesse um fator de potência maior do que 1 aqui, por exemplo, se você tivesse um fator de potência 1.15, você poderia exceder esses parâmetros em até 15% desse fator de serviço, se ele fosse 1.15, né? A outra coisa aqui que eu observo é o fator de potência. Fator de potência é o cosseno de φ, ou seja, o cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente de cada bobina. Tá? Bom, vamos utilizar essas informações para responder a isso aqui. Ó. O primeiro item é bem fácil, o segundo também. O terceiro não é tão fácil assim, dá um pouco mais de trabalho. Então vamos lá. O item A, para resolver o item A, nós temos que a rotação dele, nominal, é 1690 RPM. Ora, então eu sei que a rotação síncrona é 120F dividido por P. O que eu estou procurando? P. Né? Então, eu vou isolar esse P aqui, né? Passei o P para a esquerda e passei o NS para a direita dividindo. Então, vai ficar 120F dividido por NS. Ora, mas eu conheço o NS desse motor, o fabricante não deu o NS nem deu a quantidade de polos. Tá? O que é o NS? Rotação síncrona, como nós já dissemos. Mas as rotações síncronas que eu tenho de motores são sempre múltiplos de 60. Né? Então, se ele tivesse 2 polos, a rotação síncrona dele seria 3.600 RPM. Para cair para uma rotação real de 1.690, teria que ter um escorregamento gigantesco. Né? Isso aí é inviável. Então eu descarto uma NS de 3.600 RPM. Aí mudo aqui para 1.800 RPM nesse NS aqui. Certo? Bom, então, aplicando a fórmula, fica 120 vezes 60 dividido por 1.800, isso aqui vai dar 4 polos. Então eu deduzo que esse é um motor de 4 polos. Passando para o segundo item. No segundo item, queremos saber o escorregamento. Escorregamento vai ser a rotação síncrona menos a rotação nominal dividido pela rotação síncrona.
Então, 1.800 menos 1.690 dividido por 1.800, isso aqui dá 0,0611. Convertendo isso aqui para percentual, 6,11% de escorregamento. Agora, o terceiro item desse mesmo exercício. Então, a potência mecânica dele é 4 CV. Se eu multiplicar 4 vezes o valor de 1 CV, que é 736 watts, ou 736 watts, pronunciando mais corretamente, embora quase todo mundo fale watt, né? Mas o nome é watt. Então isso aqui vai dar 2.944 watts. Ora, isso aqui dá quase 3 kW, que é o que está especificado na placa do motor. Isso porque o fabricante arredondou. Tá? Essas informações da placa são aproximadas. Até mesmo porque existe uma dispersão de características entre os motores. Se você pegar dois motores teoricamente idênticos, eles não são idênticos. Se você for medir os parâmetros deles, vai dar uma pequena diferença de um comparado com o outro. Não pode dar uma grande diferença, mas pequenas diferenças são normais. Então, a corrente nas bobinas, eu obtenho essa informação olhando lá na placa, eu vejo que a corrente de linha dele, quando ele está trabalhando uma linha de 380 com fechamento em estrela, a corrente de linha é 7,5 amperes. Ora, eu sei que quando o motor está fechado em estrela, a corrente de linha é igual à corrente da bobina. Então eu sei que a corrente nas bobinas desse motor é 7,5 amperes. Bom, aí eu posso calcular a potência aparente. A potência aparente em cada bobina vai ser a tensão de fase vezes a corrente da bobina. Tensão de fase se ele estiver ligado em 380 volts. Se ele estiver ligado em 220, vai ser a tensão de linha. De qualquer forma, é 220 a tensão com que cada bobina trabalha, né? Então eu multiplico 3 vezes 220 e vezes 7,5 amperes. Isso aqui dá 4.950 VA, tá? 4.950 volt ampere. Isso aí é a potência aparente desse motor. A potência ativa desse motor, que é a potência elétrica que ele absorve da rede, é S vezes o cosseno de φ. Né? E o cosseno de φ, que é o fator de potência, é 0,8. Então eu pego esse valor que eu acabei de calcular, multiplico por 0,8, vai dar 3.960 watts. Tá? Olha, cuidado para não confundir esse S aqui de potência aparente com aquele S de escorregamento. Embora seja a mesma letra, tá? Significam coisas completamente diferentes. Rendimento desse motor. O que é o rendimento? É a potência mecânica dividida pela potência elétrica. Então isso aqui vai dar 2.944, que é a potência mecânica, que nós já obtivemos aqui, dividido pela potência elétrica que nós acabamos de obter. Né? Então isso aqui dá 0,743, ou 74,3%. Tá? Isso aí é o rendimento do motor que nós estávamos procurando. Então, esse exercício termina aqui. Ó. Bom, vamos ao nosso segundo exercício dessa aula. Um motor de indução trifásico com fechamento em delta está operando em uma linha de 220 volts com carga nominal e rotação nominal. Um eletricista mede a corrente de linha e encontra um valor médio de 10 amperes. Qual é a impedância nominal de cada bobina?
Aqui no enunciado diz valor médio, porque as correntes nas 3 fases raramente dão valor exatamente igual nas 3 fases, né? Então, uma média de 10 amperes por fase. Então, queremos saber qual é a impedância nominal de cada bobina. Então, vamos à resolução desse problema. A corrente em cada bobina, como o fechamento é em delta, será a corrente de linha dividido por raiz de 3. Corrente de linha 10 amperes dividido por raiz de 3, 5,77 amperes. A impedância de cada bobina vai ser a tensão na bobina dividido pela corrente da bobina. Com o fechamento em delta, cada bobina recebe o V de linha. Então é 220 dividido por 5,77. Então vamos ter uma impedância de 38,13 ohms. Exercício 3. O mesmo motor de indução trifásico do exercício 2, no instante da partida, apresenta um pico de corrente de 65 amperes. Qual é a impedância de cada bobina no instante da partida? Ora, no instante da partida, como o rotor está parado, rotação zero, tá? A reação que existe vai resultar numa impedância muito menor na armadura, tá? Nas bobinas. Então a impedância dessas bobinas cai drasticamente. Então por isso a corrente de partida é muito maior. Então vamos à resolução. Então o IB no instante da partida é igual ao IL dividido por raiz de 3, porque o fechamento é em triângulo. Então vai ser 65 por raiz de 3, vai dar essa corrente aqui na bobina. 37,53 amperes. Tá? Aí eu calculo a impedância da bobina nesse instante de partida. Então vai ser o VB, que é 220, dividido pelo IB, que é 37,53. Então isso aqui vai dar 5,86 ohms. Então foi uma redução drástica na impedância de cada bobina. Por isso a corrente de partida é muito maior. O exercício 4. Se o mesmo motor de indução dos exercícios 2 e 3 for ligado a uma linha de 220 volts com fechamento em Y, qual será o valor da corrente de partida? Olha, a linha é a mesma, o motor é o mesmo, só que agora ao invés do fechamento ser em delta, o fechamento é em Y. Vamos à resolução desse problema. A corrente de linha vai ser agora igual à corrente da bobina. Tá? E com fechamento em Y, cada bobina recebe o V de fase, não o V de linha. Né? O V de fase numa linha de 220 volts é igual a 127 volts. Né? Então nós vamos ter aqui 127 volts. A impedância de cada bobina é a mesma nessa condição de partida, então 5,86 ohms. Então, dividindo 127 por 5,86, nós vamos ter uma corrente de partida de 21,67 amperes. Se você comparar com aqueles 65 amperes do primeiro problema, né, você vê que houve uma redução de 1/3. Então, se você partir o motor em estrela, a corrente de partida é 1/3 da corrente de partida que ocorreria com ele ligado em triângulo, né? Por isso se usa a partida estrela-triângulo para redução desta corrente de partida, né? Então, por hoje a gente fica por aqui.